Assim como você está, quero que você coloque a mão no seu coração. Quantos instrumentos tocam ainda por um instante? Eu quero orar por você. Eu que vou orar agora. Presta atenção, ó. Fecha o olho ainda não. Olha para mim. Você vai orar, abençoando sua vida. Você vai ouvir a oração que eu vou fazer. Você vai concordar com ela, falando amém, eu recebo. Mas eu quero orar especificamente por você, para que o seu coração seja um terreno extremamente fértil para a palavra de Deus. Você sabe, eu vou pregar agora. Eu não vou pregar minha opinião, não vou pregar uma palestra motivacional, nem um conjunto de passos, de autoajuda para te empoderar em coisa nenhuma, mas eu vou pregar o Evangelho, palavra de Deus. E se o seu coração tiver o terreno propício para essa palavra ser semeada, ela vai frutificar, vai germinar, vai gerar muitos frutos. E assim eu quero orar por você, amém? Feche seus olhos onde você está. Eu vou orar bastante. Quero que você preste atenção, que você concorde, que você receba. Mas eu quero liberar esse ambiente, liberar o seu coração para receber a palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro nessa hora, ó Deus, pela igreja, a noiva do Senhor, para que anseie realmente por receber a sua palavra, para que sejam abençoados, instruídos, cheios de vida, cheios de poder, que a palavra do Senhor produza transformação, que compreendam plenamente, que entendam para si e para quem está perto, para poder explicar, poder repregar também, poder compartilhar as riquezas espirituais que eles têm recebido. Pai, que o Senhor compartilhe aqui hoje espírito de revelação, que todos sejam realmente cheios de amor pela sua palavra, revelação da sua graça, tomados de certezas, de convicções do Espírito, para viverem a vida que o Senhor sonhou para nós. Pai, assim eu abençoo cada um desses irmãos, abençoo suas casas, abençoo suas famílias, seu ministério, e declaro que a revelação plena, absoluta, transbordante da graça do Senhor vai produzir vida, vai abrir portas, vai enriquecê-los de graça, de favor, de recursos, de unção, de poder, e em todos os dias amarão o Senhor, a sua palavra, a sua presença, os frutos do Espírito e a vida cristã vitoriosa, prevalecente, em nome de Jesus. Aleluia! Com a mão no seu coração, repete após mim, fala assim comigo nessa noite: eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor. Eu creio que a palavra me sustenta, me supre, me direciona e me enche de vida, de paz, em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Obrigado, queridos. Aleluia! Hoje nós temos também a ceia. Finalizaremos o culto participando da mesa do Senhor. E seremos cheios de vida. Aleluia! Eu sempre gosto de lembrar, você sabe a diferença de ter vida e de viver. Tem diferença. Como assim, pastor? As duas coisas são a mesma coisa? Claro que não. Eu sempre dou o exemplo. Você sabe, um paciente que está num leito de hospital, na UTI, ele está lá, o coração está funcionando, o cérebro está funcionando, os órgãos estão funcionando, mas ele está lá, ligado por aparelhos, medidor de batimento, de frequência cerebral, está tudo funcionando, mas ele está lá no leito, paralisado. Ele está vivo, mas está vivendo? Não. Por quê? Porque estar vivendo é você desfrutar da vida. É você cumprir o propósito que Deus te deu. É você ser tudo que Deus quer que você seja. Fazer tudo que Ele quer que você faça. E ter tudo que Ele quer que você tenha. Quantos querem viver poderosamente na presença de Deus? Amém, irmãos? Então eu quero pedir sua total atenção, os jovens, os adultos, os idosos. Que às vezes a gente fala para os jovens, mas tem idoso que dá trabalho também.
não quieta. Então agora presta bastante atenção, como dizia minha avó, sossega o funiquito, quieta, quem bebeu água bebeu, quem não beber, depois do culto você bebe. Agora você aguenta as pontas aí, fica quieto e conecta aqui para receber a palavra. Quantos querem receber a palavra? Só essas. Você sabe, mesmo para os que não querem, eu vou pregar, mas eu acho que tem mais gente querendo receber a palavra. Vou perguntar de novo, quantos querem receber a palavra? Aleluia. Então abre aí a sua revista. O tema da palavra de hoje é nada mais além da graça. Nada mais. Você entende que nada significa nada mesmo? Nada mais. E a palavra de hoje ela vai ser um pouco diferente, irmãos. Por quê? Porque é um conjunto de perguntas e respostas. Para cada tópico aqui, o pastor Luiz colocou algumas perguntas que normalmente são feitas para os pregadores da graça, ou para os crentes da graça, para os membros de igrejas que pregam a graça, para os filhos que estão desfrutando da graça. E quem que você acha que pergunta essas perguntas? Não são os ímpios, não são aqueles que não conhecem o Senhor, mas são filhos de Deus que não estão vivendo na graça e querem confrontar então aqueles que estão com essas perguntas. Então a palavra de hoje, irmãos, ela vai ser muito importante. Por quê? Porque ela vai te dar ferramentas para entrar nessas discussões, porque invariavelmente elas acontecem. Crentes legalistas acabam te questionando essas coisas, mas você vai ter aqui uma colinha agora, tá? E eu ainda fiz algo, eu fiz um resumo desse esboço hoje, porque ele está bem extenso. O pastor Luiz até mandou mensagem agora de tarde, falando, olha, o esboço ficou muito grande, se não der tempo de falar tudo, não tem problema. Falei, não, eu resumi, vai dar tempo, em nome de Jesus. Porque até meia-noite é hoje, amém, irmãos? Mas presta atenção, fiz um resumo, eu vou mandar o resumo também no grupo dos líderes, para cada líder mandar no grupo da sua célula. E esse resuminho eu acho que compensa você printar, salvar, porque invariavelmente pode ser que alguém te faça uma dessas perguntas, você não precisa saber de cor, ainda que é bom, mas você vai lá e usa cola. Não, peraí, como que é a pergunta? Não, peraí, eu tenho a resposta aqui. Você vai lá e lê para ele a resposta, e aí você vai contra-argumentar com a revelação da graça, para expor a verdade que nós cremos. Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Aleluia. Então você sabe, existem conceitos, olha aqui para mim, existem conceitos, revelações da palavra, algumas são complexos de compreender, precisa realmente de meditação, ruminar, pregar, estudar, meditar, inúmeras vezes, até que realmente os olhos se abram, até que aquilo desça, né, da mente para o coração e que produza vida. Mas, por um outro lado, existem alguns princípios que são elementares, que são básicos, e que normalmente o povo tropeça neles, naquilo que deveria ser básico, regra de fé. Você não deveria ter dúvida alguma quanto a esses assuntos, são básicos, mas não é porque é básico, ou seja, todos deveriam saber, que não são importantes. Você sabe, tem um videozinho que mandaram esses dias para trás, até meu menino esses dias brincou com isso, a gente almoçando lá em casa, ele falou, quando você lembra da escola, que matéria que o senhor lembra? Aí eu falei, ciências, inglês, português. Aí ele, tá vendo? Ninguém lembra de raiz quadrada, ninguém lembra de equações, para que tem que estudar isso? Porque um videozinho engraçado na internet, o menino fala isso, ele chega lá e faz um monte de questionamento, só para provar que aquilo que ele está estudando na escola, não é importante, mas está errado, porque tudo faz sentido, quando você estuda, qual que é o objetivo? Não é apenas que você saiba um assunto, mas tudo no que você aprende, expande a sua visão, sua percepção das coisas, sua capacidade de raciocínio. Então, irmão, semana após semana, você vem para o culto, você recebe o que eu tenho falado, né, já há alguns meses, uma pecinha a mais no seu Lego espiritual. Quem já brincou de Lego aqui?
Já brincou de Lego? Ou você brincou, ou você comprou para o seu filho. Aquele monte de peça, que na hora que você abre o pacote e joga, não tem forma nenhuma, são ali umas formas básicas, uns quadrados, uns retângulos, um tem uma bolinha, outro tem duas, outro tem 4, acho que o de 6 é o que tem mais, para encaixar ali. Só que na hora que você olha aquele monte de peças, não tem uma edificação, nada construído. Mas aí, hoje em dia, eu gosto sempre de falar disso, porque é um fato, você compra, ele vem até com manual, assim, com as pecinhas, qual que você encaixa em qual, e aí tem ali um esboço do que é para se tornar aquilo. Então alguns viram um dinossauro, outros viram a nave do Star Wars, outro vira um carro da Fórmula 1. Então tem muitas coisas que podem virar aquelas peças. Na minha época não tinha nada disso. Era um saco de pecinha colorida e dependia da sua imaginação. Aí eu lembro que muitas vezes cheguei para minha mãe e falei, nossa, olha mãe, o que eu fiz? Ela, nossa, que prédio bonito. Eu falei, é um carro. Oh Deus. Mas hoje em dia a riqueza dos detalhes dessas peças dão um formato muito melhor. Né? A última vez que eu falei disso, até um irmão me mandou uma cena do filme do Homem-Aranha, que no filme do Homem-Aranha ele está construindo com o amigo dele um globo lá do Star Wars, enorme, e aí esse negócio cai. Imagina, demorou dias para montar. Mas o fato é, irmãos, assim também é com a nossa fé, com as crenças que nós temos. Semana após semana você vem ao culto e recebe uma pecinha a mais para a sua fé, para as suas crenças, para a edificação daquilo que Deus está construindo na sua vida. Amém, queridos? Aí algumas peças, como eu disse, são mais elaboradas, complexas, precisa às vezes falar muitas vezes até entrar na cabeça. E outras são básicas, todo mundo deveria saber. Mas é o que eu estou falando, infelizmente muitos caem, tropeçam, justamente por não compreender aquilo que é o básico. Básico. Por isso que quando a gente fala de estudar, irmãos, você não deveria parar nunca na sua vida, nunca. Nós temos aqui um trilho do vencedor. Não estou falando de estudar no mundo, ainda que eu defendo isso também. Você sabe, você adquirir ferramentas, técnicas, formas de fazer as coisas, só tem benefício. Então o que a palavra do Senhor diz? Que, olha aqui, um princípio poderoso para a sua vida. Que todos aqueles que necessitam de sabedoria, pede para Deus. Porque a todos dá de graça, liberalmente. Quantos aqui reconhecem que necessitam de sabedoria? Então pede para Deus, Ele vai te dar de graça. Pastor, para que serve a sabedoria? Você vai ver em alguns momentos na Bíblia, onde ela é inclusive mencionada e aplicada. Ela resolve problemas, tem ideias, traz soluções, maneiras de resolver as coisas, ou de criar algo, de começar algo, de conduzir a família, o povo de Deus. Então a sabedoria, ela vai trazer muitas conquistas para a sua vida. Porque o oposto é terrível. A tolice é o oposto da sabedoria. E a tolice vai trazer sempre prejuízo, vai trazer perda. Alguém tolo, imprudente, vai andar por caminhos que vão trazer muitos danos. Mas alguém sábio e prudente vai ter muitas conquistas, vai ser livre do mal. Agora presta atenção, porque a Bíblia fala, sabedoria você pede, Deus te dá de graça. Mas o conhecimento você adquire. E mais vale, lá em Provérbios diz, mais vale você vender tudo que tem, todo o ouro e toda a prata que você tiver e adquirir o conhecimento, porque são mais valiosos o conhecimento do que o ouro e a prata. Eu gosto sempre de resumir da seguinte forma, presta atenção. A sabedoria conquista e o conhecimento administra. Qual que é a questão? Muitos irmãos buscam sabedoria e Deus dá. Aí eles têm ideias, eles têm sabedoria para resolver problemas, são grandes resolvedores de problemas, pessoas muito criativas, empreendedoras, inteligentes, e elas vão lá e produzem, conquistam, mas sem o conhecimento, não administra, aí vai lá e perde. Aí depois conquista de novo, perde de novo. Por quê? Porque a sabedoria conquista e o conhecimento administra. Isso serve no natural. Você tem uma empresa, não para de estudar,
desenvolva, né, sua capacidade de liderança, as técnicas ali do seu negócio, as ferramentas que estão disponíveis, né, desde o uso de uma máquina. Eu estava conversando com o irmão, que a empresa dele fez uma aquisição agora mega, né? Desenvolveu um projeto, aprovou no BNDES ou no FCO e levantou 5 milhões de reais para comprar uma máquina. Uma máquina, 5 milhões. Demorou 6 meses para chegar. Veio do Japão de navio, todo um processo, né? Até aprovar o financiamento, tudo. Aí o que eu estava falando com ele? Falei, quem vai operar essa máquina? Aí ele falou, pois é, estou contratando. Me deu uma angústia. Me deu uma... meu Deus do céu, ele demorou meses para fazer o projeto, pegar o dinheiro, comprar a máquina. Agora a máquina vai chegar, e qual que é o risco que corre? Colocar na mão de qualquer um para operar. E aí não vai extrair todo o potencial que ela tem, ou pode até operar errado e ela quebrar e dar um prejuízo enorme. Oh, Senhor, então presta atenção. Dedica-se a crescer e avançar. Mas espiritualmente falando, presta atenção aqui, irmãos. Conecta aqui, aleluia. Espiritualmente falando, da mesma forma, você nunca deveria parar de avançar, de crescer. Em sabedoria espiritual e conhecimento também das coisas do Espírito. Conhecimento da palavra de Deus, dos princípios do Senhor. Qual que é a questão? Eu estava falando, nós temos um trilho na vida da igreja. Então você vai para o encontro, você tem um encontro com Deus. Imediatamente depois do encontro, nós já presenteamos você. Você ganha ali o livro do curso das águas, para quem vai se batizar. Aí quem levou você para o encontro ganha o livro do curso de consolidação, para poder ler com você 10 capítulos, para poder consolidar você, tirando dúvidas e explicando princípios elementares da fé, te ensinando a orar, te ensinando a louvar, te ensinando o significado de cada coisa. Isso é muito importante. Aí logo depois, envolvido na célula, congregando aqui no culto, você é desafiado a fazer o cursão, curso de maturidade no Espírito. Olha o nome do curso, maturidade no Espírito. O que você vai receber nesse curso? Maturidade. Você vai crescer espiritualmente. Você vai começar num nível espiritual e vai sair num nível muito mais elevado. Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui já fizeram o cursão? Levanta a sua mão. Aleluia, grande maioria. E quantos ainda não fizeram? Levanta a sua mão. Aleluia. Mas levanta a mão alta. Eu gosto sempre de lembrar que eu não prego para dinossauro. Quem faz assim é Tiranossauro Rex, irmãos. Então vamos lá, quem ainda não fez o cursão? Olha aí, muitos irmãos. Então, é um curso breve, são só 12 semanas, muito rápido. Mas isso eu já ouvi inúmeras vezes ao longo desses quase 20 anos dando aula no cursão. É um curso que em 3 meses, 12 semanas, você cresce 10 anos em maturidade espiritual. Você chega ao nível de que alguém tem 10 anos de crente, vindo na igreja semana após semana, vai chegar de conhecimento da palavra. Porque é um curso muito profundo, muito poderoso. Aí quando você conclui esse curso, forma, tem uma formatura, beca, joga chapeuzinho para cima, tira foto, mas recebe uma palavra, é um marco na sua vida. Você concluiu aquilo que você começou, olha que bênção. Aí você é desafiado a fazer o CTL, próximo curso, que é o curso de treinamento de líderes. Quantos já fizeram o CTL aqui? Levanta a mão. Aleluia, a maioria dos irmãos. E quantos ainda não fizeram o CTL? Levanta a sua mão. Muitos irmãos vão fazer. Você pode fazer depois que termina o cursão, mas quem tem disponibilidade na agenda, às vezes faz os dois ao mesmo tempo. 2 aulas por semana, de repente você faz a turma do cursão, 2 aulas e a turma do CTL em outro dia. Quem pode faz isso. Mas quando você termina o CTL, mesma coisa, beca, chapeuzinho pra cima, foto, só a cinta que é de outra cor para diferenciar do cursão, participa da formatura, mais um marco na sua vida. Concluiu mais um capítulo, cresceu em utilidade nas mãos de Deus. Não quer dizer que quem faz o CTL tem que se tornar líder de célula. Ainda está tendo muita conversa. Importante você entender. Aí você conclui o CTL. Pode ser que você vá liderar uma célula ou não. Mas você com certeza está muito mais equipado
espiritualmente para poder ser útil nas mãos de Deus, à frente de uma célula ou naquilo que Deus colocar no seu coração, como que você irá servi-lo. Quando você termina o CTL, qual é o desafio? Fazer o seminário, que é o nosso curso teológico, que inclusive em parceria com uma faculdade, você pode, depois de terminar o seminário, que são 2 anos de aula, 3 aulas por semana, muito mais profundo, você vai literalmente estudar a Bíblia inteira, versículo por versículo, princípio por princípio, tema por tema. Na hora que você conclui, aqueles que desejam, pode fazer a aplicação em parceria com uma faculdade, que você vai pegar 12 aulas ali, uma por mês, e no final de mais um ano, você aplica para ter o diploma de ensino superior como teólogo. Olha que coisa poderosa. De repente você nunca fez uma faculdade, é uma oportunidade de você se formar também como um universitário formado. Aí você faz o seminário, 2 anos estudando, muito poderoso. Vou perguntar, quantos aqui já fizeram o seminário? Aleluia, aleluia. Levanta a mão mais alto. Muitos irmãos, que bênção. Porque não é simples, são 2 anos, só tem aula lá no Bueno. Tem que deslocar, é mais intenso. Não vou nem perguntar quantos não fizeram, porque é a grande maioria. Mas o fato é, terminou o seminário. E aí? Zerei a vida. Agora eu vou pendurar a chuteira, não preciso mais estudar. Eu já sou seminarista formado. Fiz a convalidação ainda e me formei, sou teólogo. Que é isso? Quem que vai perguntar alguma coisa para você? Mas está errado, não deveria aposentar de crescer em conhecimento da palavra, porque o conhecimento vai produzir revelação que vai trazer vida. Amém, irmãos? Então, formou no seminário, continue estudando. Quantos livros não tem para ser lido? Quantas vezes você não pode ler a Bíblia estudando ela? Né? Eu tenho um conjunto de enciclopédias que eu ganhei para trazer ali estudos. Tem Bíblias com estudo. Então, tem tipos de Bíblia diferentes. Você vai ter uma Bíblia com uma linguagem, eu particularmente gosto e a gente indica, a Bíblia do Russell Shedd, que é a Bíblia Revista Atualizada Shedd. Ela tem um estudo desse homem de Deus, Russell Shedd, que faleceu há alguns anos, e que ele tem um estudo muito bom da palavra. Então você tem o texto bíblico e a explicação de muitas coisas. Mas você vai ter a Bíblia arqueológica, você vai ter a Bíblia geográfica, você vai ter tantos tipos de Bíblia, aí você tem linguagem diferente, você tem revista atualizada, você tem revista corrigida, você tem nova tradução, né, da linguagem de hoje, você tem NVA, você tem a mensagem, você tem tantos tipos de oportunidades, para quê? Para expandir, dar um zoom na sua revelação da palavra. Sabe, a única coisa que você não tem é o direito de falar que já sabe tudo. Isso daí, nós não temos esse direito. Nós temos que continuar meditando, crescendo. Sigamos e prossigamos em conhecer a Cristo, conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra. Quero perguntar para você honestamente, você reconhece a necessidade de crescer em revelação da palavra? Aleluia, aleluia. Então valorize a palavra, simples assim. Dedica tempo lendo ela, dedica tempo meditando nela, venha para o culto para ouvir, vai para a célula para compartilhar, faz os cursos que você ainda não fez, e assim você vai crescer de glória em glória, e o que a Bíblia diz mais? De fé em fé. Percebe que é um tipo de crescimento? Olha aqui para mim, irmão, estou só na introdução para você, porque depois só fazer pergunta e responder vai ser rápido. Então olha aqui para mim. Qual que é o tipo de crescimento que Deus tem para nós? Você cresce de glória em glória e de fé em fé. Significa que existem níveis diferentes de glória e de fé. Não é todo mundo com o mesmo nível de glória e o mesmo nível de fé. Uns vão ter uma fé nesse nível, outros têm uma fé mais elevada e outros têm uma fé superabundante. A fé, inclusive, é um dos dons do Espírito. Você vai ter ali o dom de cura, dom de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, oração em línguas, discernimento de espírito, interpretação de línguas, mas um dos dons é o dom da fé.
Aí tem uma fé sobrenatural. Eu quero ter uma fé sobrenatural. Quantos querem também? Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Mas logo depois fala que sem fé é impossível agradá-lo. Então você percebe por raciocínio lógico, é que na vida de quem então vai viver o impossível? Na vida daquele que tem fé. Se não tiver fé, tudo vai ser impossível. Mas com fé, nada mais será impossível. Então que você cresça em fé, de glória em glória e de fé em fé. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Mas você sabe, um dos obstáculos dos irmãos de crescerem, avançarem na revelação da palavra, são dois, na verdade. Um deles é a famosa correria. Conhece alguém que está na correria? Tem algum amigo seu, algum irmão lá na célula? Você encontra com ele e fala: e aí, irmão, como que você está? Na correria. Você vê, ele corre horrores, mas não emagrece 1 grama. Impressionante. A vida dele é uma correria. Acorda, abre o olho e vamos correr. É o Forrest Gump, a vida dele é correr. Mas a questão é que aí, se você não priorizar, colocar na sua agenda mesmo um tempo para você dedicar à presença de Deus e à palavra de Deus, você sabe, tudo vai concorrer para que isso não aconteça. O entretenimento, os problemas, os ataques malignos, as suas cobiças, ganâncias, desejos, vontades, preguiça, tudo isso vai concorrer para que você não dedique nada, não é um pouco, é nada de tempo para o Senhor e para a sua palavra. Então, tempo é um grande obstáculo. Se você não priorizar, olha aqui para mim, irmãos, se você não priorizar, nunca vai sobrar tempo para isso. Precisa ser uma prioridade. Amém? E a segunda coisa é recurso. Que fala, até queria ler mais, fazer os cursos, mas não tenho condições financeiras. Você sabe, você não vai ter nada que você não ore pedindo para Deus. Nada. Deus não vai te dar compulsoriamente. Veio no culto, pode olhar na sua conta, eu depositei um dinheiro lá para você. Deus não contratou você para servir a Ele e Ele te paga um salário para isso. Aquilo que você realmente deseja, o que você tem que fazer? Pede, ora. Você fala que quer ter mais recursos, mas você não pede para Deus. Pastor Alexandre falou especificamente um caminho para uma vida próspera, abençoada, muito rápido, poucos slides, mas muito profundo. E você tem que desejar aquilo que Deus quer fazer na sua vida e pedir para Ele. E Deus vai te dar. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então, se você quer fazer um curso desses que nós estamos propondo para você, se você quer comprar um livro para você ler, e o obstáculo está sendo recurso, ora, pede, fala com Deus. E no nosso caso, olha que coisa abençoada, você faz parte de uma igreja que comprou a ideia. Eu louvo a Deus que eu sou pastor dessa igreja, que é uma igreja que comprou a ideia de que ninguém fica de fora de nada por causa de dinheiro. Se quiser participar e não tem realmente o recurso, outro que tem, ajuda, supre. Olha que bênção. Vou fazer uma pergunta, não é quantos aqui já ofertaram ajudando o outro que precisou, mas quantos aqui em algum momento precisou de ajuda e recebeu dos irmãos da igreja ajuda? Olha que bênção. Eu sou um deles, já fui muito abençoado quando precisei. Louvo a Deus que o Senhor me dá muito mais oportunidade de abençoar. E assim eu creio que Ele quer fazer com você também. Agora eu vou perguntar, quantos aqui já tiveram oportunidade de participar para ajudar outros irmãos da igreja? Olha aí que bênção. Muito mais gente ajudou do que precisou de ajuda. E assim eu creio que vai ser na nossa vida, amém? Então se você quer estudar e não tem o recurso mesmo, pede para Deus orando e comunica, fala com o seu líder, com o seu discipulador, com o seu pastor ou comigo, falando, eu quero, mas não tenho condições. Nós vamos nos mobilizar. Não temos obrigação de fazer. É espontâneo. A gente pede, os irmãos que podem contribuir, mas até aqui nós temos sustentado esse testemunho. Teve ninguém que procurou até então, querendo estudar e ficou de fora. O Senhor proveu o recurso. E assim eu creio que vai ser em mais esse semestre, em nome de Jesus.
Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Mas presta atenção, eu estou pregando, não estou fazendo apelo dos cursos não. Estou pregando mesmo, porque tem a ver com a palavra de hoje. Porque são princípios elementares da palavra que Deus quer que você conheça para que você possa vivê-los e também falar disso para outros que estão perto de você. Então, antes de fazer a primeira pergunta, eu vou perguntar algo que não está no esboço. Quantos aqui conhecem algum crente legalista que está vivendo na lei? Pelo que pode ou não pode, certo ou errado, crê que perde a salvação, crê que Deus está irado com ele, vai tacar um raio na testa dele, que ele tem que ser perfeito. Quantos? Levanta a mão, só para saber. Aleluia. Então esses que levantaram a mão, tenham um encargo. Você não tem obrigação, é que você tem um encargo de tirar essas pessoas da lei e trazer para a graça. Mas entendendo que não é uma doutrina, e aqui eu já vou para a primeira coisa aqui que eu quero falar. O que é, ou melhor, quem é a graça de Deus? Primeira coisa, primeira pergunta, o que é ou quem então é a graça? E a primeira coisa que você tem que entender é que a graça não é uma doutrina. Não é que tem a doutrina da lei, a doutrina da graça. Não, a graça não é um tipo de mensagem, não é um tipo de pregação, não é um tipo de igreja, não é um tipo de foco, de ênfase. Não, a graça é uma pessoa. Quem é essa pessoa, irmãos? Jesus. Não é um ensinamento, né, um aspecto, uma das faces do cristianismo, não é Cristo. Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você sabe, ele era um unigênito, um único filho, mas se tornou primogênito. Passou a ser o primeiro, porque agora todos nós que aceitamos ele também fomos feitos filhos de Deus. Aleluia. E olha lá em João capítulo 1, avança para o versículo 17. 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ao ler o texto, se você parar para meditar um pouquinho, você já vai ver a diferença. A lei foi dada. É um ensinamento, é um tipo, é um complexo de regras que foi dada por meio do servo Moisés. Mas a graça e a verdade desceu do céu para cá. Não é um ensinamento, não é um livro que foi escrito em tábuas de pedra. Não, é uma pessoa que desceu do céu. A graça é uma pessoa. Quem é essa pessoa, irmão? É Jesus. Aí a segunda coisa, para quem que é então a lei? Hoje então a gente não tem que viver pela lei? Você sabe, a lei ela foi dirigida aos pecadores. É um fato, todo mundo que não aceitou Jesus tem que viver pela lei, porque ele é um pecador. Mas a partir do momento que você aceita Cristo, o que a Bíblia diz que acontece com você? Você se torna justo. Justo, você entende a diferença de um pecador para um justo? Talvez se você não consegue definir, quero explicar para você. O pecador é alguém que cometeu um pecado. E o que é a definição de pecado, irmãos? É transgredir uma lei. E a lei, né, não são os 10 mandamentos que o Senhor escreveu nas tábuas de pedra ali para Moisés quando ele subiu no alto do monte. A lei, na verdade, são 613 mandamentos que o Senhor entregou para Moisés e para os profetas por ocasião do começo, então, da religião do judaísmo. Por quê? Porque o homem estava pedindo isso para Deus. O homem estava pedindo, falaram para Moisés, vai lá, fala com Deus, pergunta o que ele quer que a gente faça, para então ele nos abençoar. Por quê? Porque eu preciso de um conjunto de regras. Se Deus me der um conjunto de regras e falar para mim o que eu tenho que fazer para poder ser abençoado, pode deixar, eu vou fazer.
E você sabe, Deus entrou nesse assunto não com a motivação de que então o homem cumprisse essas regras e fosse abençoado, mas era só para literalmente o homem desistir disso, olhar e falar, não, mas isso daí é impossível. Qual que foi o problema? Foi o homem olhar para a lei e falar, beleza, só isso? Pode deixar, vou fazer. Só 613 leis? Tranquilo, vou seguir. Puxa vida, aí caiu no engano de viver uma vida hipócrita, querendo falar que segue a lei totalmente, sendo que não segue, até porque a própria definição de se tornar um pecador não está ligado mais com aquilo que você faz, mas com a natureza que você tem. O que a Bíblia diz que aconteceu no jardim do Éden depois de Deus ter criado o homem e a mulher? Um tempo depois, e não é assim meia hora depois, porque ali em Gênesis, principalmente no começo de Gênesis, você não tem uma noção do tempo exato. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus criou o homem, e depois ele viu que não era bom que ele ficasse sozinho e decidiu fazer para ele a mulher, uma auxiliadora idônea, fica dando a impressão que foi no mesmo dia, assim, um pouco depois. Mas você não sabe, de repente passou muito tempo. Criou o homem, quanto tempo? Não sei, a Bíblia não está definindo quanto tempo. Mas o fato é que você olha e fala, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Então no sexto dia ele criou o homem e a mulher os criou. Aí fica dando a impressão que é o sexto dia literal. Mas você sabe, a própria Bíblia diz que para Deus, um dia são como 1000 anos. Então, esse dia aqui pode ter passado 1000 anos. Pode ou não pode, irmãos? Pode, é um fato. Aí tem uma piadinha maldosa, que eu ganhei coragem de contar ela agora só porque minha esposa levantou para levar meu menino no banheiro. Que dizem que Deus olhou e falou, não, esse Adão tá de boa demais. Tá muito tranquilo as coisas para ele. Dá nome para os animais, cuidar do jardim. Achei que ia ser muito serviço, mas tá de boa demais. Vou arrumar uma confusãozinha para ele. Oh, Deus. Já tem uma outra piada, essa piada machista, totalmente machista. Aí tem uma outra piada pro outro lado, que é as mulheres falando o quê? Antes de toda obra de arte tem um rascunho, miséria. Querendo dizer que elas, então, vieram depois, porque primeiro Deus estava testando, falando, não, fiz, você sabe, ficou joia, mas eu vou fazer algo ainda melhor. Aí foi lá e criou a mulher. Pois bem, o fato é, irmãos, você precisa entender a diferença de algo hoje, em nome de Jesus, que é muito importante para a sua fé. Qual que é a sua nova natureza? Quando você aceita Jesus, você não ganha uma fé apenas numa religião, uma crença. Não, você ganha uma nova natureza. As coisas velhas passam, tudo se faz novo, é uma nova criatura. Você crê nisso, irmão? Porque talvez você aceitou Jesus, olhou no espelho e falou, é o mesmo, não mudou nada, a carcaça é a mesma. Aí você acha que não mudou, mas espiritualmente falando, não tem nada a ver com o outro mais. É uma nova criatura, com a nova natureza celestial. Só que essa velha criatura, a Bíblia diz que o pecado já nasceu com você, por causa dessa natureza pecaminosa. Um exemplo claro disso é que a coisa errada não precisa ensinar. Sempre dou esse exemplo. Nunca vi uma mãe que pega para o filho e fala, hoje eu vou te ensinar a ser egoísta. É o seguinte, isso daqui é seu e não é de mais ninguém. E se alguém tentar pegar, bate, morde, arranha, dedo no olho, mas não deixa. Aí cria o esmigalzinho. Que ele vai lá, pega o carrinho da Hot Wheels e é meu. Eu sempre dou esse exemplo porque é um fato, aconteceu na minha casa. Meu menino do meio, que hoje está com 16 anos, o primo dele nasceu acho que com 2 meses só de diferença. Cresceram juntos. E aí, é quase como irmãos. E aí um belo dia eu dei, e eu sempre gostava de dar carrinho da Hot Wheels para os meus meninos, por vários motivos. O primeiro deles, barato, aleluia. Barato. Melhor dar um carrinho da Hot Wheels do que um outro bem mais caro. Então eu dava e ele ficava alegre demais. Enfileirava, brincava, aleluia. Aí eu dei um desses carrinhos, meu menino pegou, brincou e largou ele lá.
E já tinha tempo que não pegava esse carrinho. Mas é de quem? É dele. De repente, meu sobrinho chegou lá em casa um belo dia para visitar. E na hora que ele chegou, ele olhou para o meu filho, sentado num canto, olhou para o outro lado e viu o carrinho da Hot Wheels. Em vez de ir lá cumprimentar o meu filho, ele foi direto no carrinho. E meu filho olhou para ele, olhou para o carrinho, olhou para ele, olhou para o carrinho, falou, não. E os dois foram juntos em direção ao carrinho, correndo. Só que você sabe, meu filho estava sentado, até ele levantar aí, meu sobrinho acabou chegando antes no carrinho. Aí eu sempre gosto de retratar isso. A mão do meu sobrinho chegou primeiro no carrinho, e a boca do meu filho chegou no braço do meu sobrinho. E aí meu sobrinho pegou o carrinho e meu filho... Era um pitbull, tinha que enfiar um negócio aqui para destravar o maxilar. Mordeu de deixar o reloginho, sabe o reloginho? Fica certinho a marca dos dentinhos ali que estava nascendo. Devia ter uns 8 só na época, dente na boca. Mas ficou cravado. Aí o menino já chora horrores, o sobrinho, porque foi mordido. E esse que mordeu já chora para tentar, assim, amenizar a coisa para ver se não apanha. É ou não é, irmãos? Egoísta. Mas vê se teve um dia que eu falei, morde. Só bater não resolve não, tem que morder. Nunca ensinei isso. Mentir, enganar. Mas isso, fruto do pecado, da natureza pecaminosa. Mas quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aí a Bíblia diz que você é feito justo. E o justo é muito mais do que um pecador perdoado. É alguém que aos olhos de Deus nunca pecou. Olha que coisa poderosa. Não é alguém que pecou, arrependeu e Deus perdoou. Não, aos olhos de Deus ele nunca cometeu pecado. Não tem escrito de dívida, não tem nada. Mas presta atenção, olha aqui, irmãos. Regra de fé para você entender em nome de Jesus e não esquecer mais. Imagina aqui uma linha do tempo, certo? Você converti aqui hoje. E eu não era crente, eu era velha criatura, eu era pecador, pela minha natureza. Não só pelos pecados que eu cometia. Aí eu aceitei Jesus e agora eu virei uma nova criatura e sou justo. Não tem mais pecado escrito, não tem histórico de pecado. Só que aí o que alguns acreditam? Que no dia seguinte que ele nasceu de novo, ele foi lá e cometeu um pecado. Por quê? Porque o pecado está diante de nós, invariavelmente, você vai acabar caindo nele. A carne mesmo, a Bíblia diz que nela mesmo não habita bem nenhum. Tem vontades pecaminosas que ainda estão enraizadas na carne. Você tem um desejo pelo pecado. Seu espírito nasceu de novo. Você não quer pecar. Mas invariavelmente, sem querer, sem premeditar, porque você é filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Um pecado premeditado. Aí então você vai lá e, sem querer, você cai no pecado. Aí o que você acredita? Eu era justo na hora que eu nasci de novo. Mas agora já que eu pequei de novo, então voltei a ser pecador. Está errado. Por quê? Porque você não se tornou justo porque parou de pecar. Você se tornou justo porque creu em Cristo. E a justiça de Cristo veio sobre você. Posso ouvir um amém? Então, se você se tornou justo porque creu em Cristo, cometer um pecado não vai fazer você deixar de ser justo, porque você não virou justo porque conseguiu não pecar, mas sim pela fé que você teve. Você recebeu de graça essa revelação e essa nova natureza. Amém, irmãos? Agora olha que precioso aqui, porque você sabe, entender isso vai edificar muito a sua vida e a vida de quem está perto de você. Eu quero ler com você lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 em diante. Presta atenção. Aqui é Paulo falando aqui para nos instruir hoje. E ele falando, sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Então aqui Paulo está explicando algo claro, muito bom. A lei é boa, mas para quem que ela é? Só para quem ainda vive nela, para quem não nasceu de novo. Para ele, ainda ele tem que viver pela lei. E ele tem que ter medo dessa lei, inclusive. Para que ele então ele conclua que ele não dá conta de cumprir,
para ser salvo. Nunca eu vou ser salvo porque eu dei conta de cumprir a lei. Eu preciso então de um Salvador. Aí esse agora que tem um Salvador, a lei já não é mais para ele. E aí ele continua o texto falando. Esses então que são transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos. Então para quem que ele está falando que é a lei, irmãos? Para quem não nasceu de novo. Está claro isso para você? E continua, parricidas, né, quem mata o pai, matricidas, que é quem mata a mãe, homicidas, quem mata os outros, impuros, sodomitas, raptadores de homens, sequestradores, mentirosos, perjuros, e por tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Olha que coisa preciosa, a palavra bendito aqui é feliz. Olha que coisa preciosa, o evangelho de um Deus feliz. Qual que é o evangelho de um Deus feliz? O que é o evangelho? As boas novas, o significado da palavra evangelho, boas novas, boas notícias. O evangelho no Novo Testamento, os 4 primeiros livros do Novo Testamento que contam a história de quem? De Cristo. Então o que Paulo está falando? O Deus feliz que nós servimos estabeleceu um monte de regra mesmo para os ímpios, um monte de lei para os ímpios ter medo dela e reconhecer que precisa do evangelho, precisa de um Salvador. Mas agora, olha o que ele vai falar, coisa poderosa. Do qual fui encarregado desse evangelho, que eu estou aqui agora pregando para vocês, Paulo está dizendo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo, qual que foi esse outro tempo? Antes dele nascer de novo. Antes dele nascer de novo, o que ele era? Blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. A palavra misericórdia aqui no original é graça. Graça, obtive graça, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Eu vivia desse jeito antes de nascer de novo e antes do evangelho ser pregado para mim. Mas agora que eu conheci o Deus feliz desse evangelho, ele ainda me chamou para pregar. Transbordou, porém, olha que coisa preciosa, eu creio que esse é o meu testemunho e o seu, irmãos. É assim que você vai testemunhar ao longo da sua vida. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E qual que é a palavra? Porque aqui ele está falando, digna de toda aceitação, 2 pontos. Qual é a palavra então? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Eu era um desses pecadores que aceitei essa salvação. Mas a partir do momento que eu então aceitei essa salvação, eu deixei de ser pecador. Me tornei agora justo aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Que coisa preciosa. Que coisa preciosa. É básico da fé, mas é muito precioso. Você não pode esquecer, não pode tropeçar nisso. Outra pergunta: quando e como então somos salvos? Resposta: quando cremos e recebemos o Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós somos salvos imediatamente no nosso espírito. Em Atos capítulo 16, versículo 31, estavam crendo, pregando, perguntaram: como então viveremos isso? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quantos aqui creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, com as suas mãos erguidas, repete após mim e fala assim: eu creio que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador, e porque eu creio nele, eu recebi de graça a salvação para mim e para minha casa. Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. A palavra dom aqui não tem a ver com talento. Dom é um presente. Deus te deu de graça a salvação.
só porque você creu, é mediante a fé. Ah, mas quanto tempo vai durar essa salvação? Próxima pergunta. Quanto tempo? Eu estou salvo, mas até quando? Como que é isso? Posso perder essa salvação? Deixar de ser salvo? E você percebe, Hebreus capítulo 5, versículo 9, mostra que a salvação que o Filho do Senhor nos proporcionou é eterna. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aí você fala, aí pastor, tem que obedecer. Mas aí daqui a pouco eu vou te falar, mas é obedecer outro tipo de lei. É a lei que produz vida. Vou falar dela. Já vou antecipar. Qual que é a lei? Amor. Amor. Você vai amar o Senhor e vai amar o próximo. Só isso. Essa é a lei. Quando Jesus resumiu a lei para os discípulos, como que ele falou que é a lei? A lei é só duas na verdade. Ama o Senhor teu Deus e o próximo. Vivem por amor. A base da vida daqueles que nasceram de novo é exclusivamente o amor. Mas aí lá em 1 João, você vai ver que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, porque ele nos amou e mandou Jesus para morrer por nós e nos salvou, aí então nós podemos amá-lo. E porque ele nos ama e nós o amamos, também então nós podemos amar também os irmãos que estão ao nosso lado. Amém, queridos? Mas será que hoje ainda eu devo guardar os mandamentos para poder ser abençoado, então, pelo menos? Tá bom, eu sei que eu não tenho que cumprir a lei para ser salvo, porque a salvação é de graça. Mas então eu tenho que obedecer a lei para poder ser abençoado, então, pelo menos. Você percebe que tem uma linha de raciocínio? Isso eu estou imaginando aqui. Você está conseguindo entender a situação? Você está conversando com alguém que crê que tem que viver pela lei. Aí ele usa uma pergunta, você rebate com a palavra de Deus, explica, e ele se dá por vencido. Ah, então tá bom, salvação é eterna. Uma vez salvo... Alguns não sabem, chegou, talvez não tinha ouvido dessa forma. É importante se aprender e repetir. Uma vez salvo, salvo eternamente. Então vamos repetir. Uma vez salvo... Aleluia. Mas esse crente legalista vai brigar com você, vai agarrar, vai discutir tudo, porque quer convencer você que tem como perder a salvação. Mas aí, em algum momento, ele fala, não teve jeito. Ele venceu. Os argumentos dele são muito fortes. Realmente está falando aqui que a salvação é eterna. Jesus fala que daqueles que o Senhor confiou a ele, nenhum lançou fora, nenhum se perdeu. Você vai ter, ele foi para junto ao Pai preparar a morada, porque na casa do meu Pai há muita morada, e ele está lá preparando um lugar para mim, e eu vou viver com ele eternamente. Então tá bom, não vou discutir mais isso. Não tem que cumprir a lei para ser salvo, mas e para ser abençoado? E para prosperar, para ter um bom casamento, para frutificar? Aí não, pela madrugada. Aí é claro que eu tenho que cumprir a lei. Você concorda que é um raciocínio lógico dos legalistas isso? Como que vai ser abençoado alguém que não cumpre a lei? Ele não cumpre os mandamentos e ainda quer ser abençoado? Minha esposa sabe disso. Quando nós convertemos, nós fomos para a célula do rapaz que me convidou, e quando nós chegamos lá, uma célula muito grande, muita gente. O líder com a esposa e mais um casal apenas. Então era uma célula com 4 pessoas. E esse casal que estava lá, já era um crente há muito tempo. Estavam lá. Eles viram eu e minha esposa nascer de novo. Viram. O dia que nós fomos na célula a primeira vez. A gente levantando a mão, aceitando Jesus. Eles viram, eles foram servir do encontro que a gente estava lá como encontrista. Eles viram tudo, célula após célula, o povo chegando. Aí eles me viram sendo levantado líder logo depois. Passou, e ele também foi ser anfitrião, depois foi liderar, depois entregou a célula. Por fim, num determinado momento eu já estava discipulando, ele veio para o meu discipulado. Depois me tornei obreiro, ele estava na minha rede. Ele viu eu nascer de novo. Aí quando o pastor Luiz foi pregar o estudo de Gálatas, em 2013, pegou o livro de Gálatas. Você sabe, o pastor Luiz não escreveu o livro de Gálatas. Paulo escreveu para a igreja na Galácia. Está na Bíblia. Era só você ler e entender o que está lá. Mas o pastor Luiz falou, vamos estudar esse livro. E foi explicar cada parte.
Esse irmão apelou, que você não tem noção. Ele já tinha quase 10 anos de videira, mas apelou de empinar a carroça. Aí teve um dia que ele falou, vou sair da videira. Eu falei, irmão, para que você vai sair? Você está aqui, seus filhos nasceram aqui, estão sendo criados aqui, você tem 10 anos de igreja. Ele falou, não consigo participar de algo e de submeter a um pastor que vem para mim e fala que um cara que acabou de converter, fez nada ainda, nada, ele vai ser abençoado. E eu que estou aqui 10 anos fiel no dízimo, 10 anos dando sangue, porque tem a pessoa fala, dá uma valorizada aqui, sangue, estou dando a vida. Quantas vezes eu não tive que dar o dízimo assim com dor, me custou muito para eu poder ser abençoado. E aí o pastor vem e fala que um cara que acabou de chegar, fez nada ainda, que ele vai ser abençoado de graça. Não posso aceitar uma coisa dessa. Pelou e saiu, e foi para a igreja, literalmente, que aquela que na hora que o pastor está pregando, ele dá uma chapuletada e o povo grita, bate papai. Já ouviu isso aí? Que ele está apanhando com a lei, ele está levando a chapuletada da lei, e ele está, bate mais. Eu não quero apanhar mais não, apanhei demais já na vida, Jesus poderoso. Não quero não, eu quero, então você quer o evangelho, estava vendo hoje, né, o pastor Aloysio e o pastor Naor pregaram ontem lá no Descende, no estádio, né, com muitos pastores, muitos ministérios, um evento que aconteceu em 5 capitais do Brasil, juntou 200 mil pessoas, foi um mover poderoso. E aí, resumindo, eles pregaram, aí um que estava no evento aqui, tem muito seguidor na internet, ele fez um cortezinho da pregação do pastor Naor e postou 300 mil visualizações. Aí eu diverti vendo os comentários. É engraçado demais, porque o corte era justamente graça.com.br, só graça, não tem mais nada, não tem nada de lei na pregação do pastor Luiz, do pastor Naor, e nesse corte que ele fez. Mas os comentários, o povo vai lá seguir esse evangelho Nutella de só ter boa notícia, só bênção, está faltando consagração e santidade. Você sabe, cada um vive segundo a crença que tem. Eu não creio que está faltando santificação nem consagração para mim. Por quê? Porque a minha santidade é Cristo, a minha consagração é Cristo, a minha fidelidade é Cristo, a minha obediência é Cristo. Mas tem maldição. Tem mesmo. E Jesus sofreu toda ela no meu lugar. Ele se fez maldição no nosso lugar, para que por ele agora nós recebêssemos vida. E eu recebi o evangelho. O significado da palavra evangelho é boas novas. Então eu vivo mesmo esse evangelho de boas notícias. E as notícias ruins? Pode ficar para você que quiser elas, eu não quero não. Eu quero é só notícia boa. Quantos querem notícia boa aqui? A notícia muito boa, você ouvir que você vai ser abençoado só porque Deus te ama. Mas eu não tenho que cumprir nada para ser abençoado? Não tem. Por quê? Porque as bênçãos de Deus não estão à venda. Ele é rico demais para precisar vender, e você é pobre demais para conseguir comprar. As bênçãos dele só fluem se for de graça. Você só recebe se for de graça. Achou que merece, já não é de graça mais, já é merecimento. Aí é Deus em dívida com você. Mas Deus viu, eu fiquei 21 dias de jejum, agora é claro que ele vai me abençoar. Pois é, deixar de comer não faz Deus te abençoar. Não faz. Mas eu dei o dízimo. Pois é, dar dinheiro também não faz Deus te abençoar. Mas eu fui no culto. Pois é, também vir no culto não faz Deus te abençoar. Deus não ganha nada com nada numa dessas coisas, que ele já é Deus. Não tem como você tornar ele mais Deus do que ele já é. O Criador do ouro e da prata, o Criador de todas as coisas, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, não tem jeito de ser promovido para um nível superior do que ele já tem. Ele é Deus. Pastor, então para que eu vou jejuar, vou dizimar, vou vir para o culto, vou fazer as coisas? É para você, não é para ele. Quem é abençoado é você, que conhece cada vez mais a Cristo e tudo isso que ele fez por você, por amor,
E aí uma atitude inevitável de quem está sendo constrangido com o amor de Deus é que quer servi-lo. É uma atitude inevitável. Eu sei, meu filho sabe que eu o amo. Para que ele vai querer fazer o que eu não gosto? Mas não porque eu estou aqui falando, se fizer algo errado, eu acabo com a sua raça. Eu não sei você, eu cresci debaixo de muita ameaça. Vocês cresceram também? Hoje eu acabo com você. Hoje eu vou partir você no meio. Vocês cresceram ouvindo o negócio dele? Eu ouvi demais. Minha avó olhava para mim e falava, hoje eu mato você. É minha avó. De hoje você não me escapa. Meu Deus. Então presta atenção, você não obedece ao Senhor por medo da morte, mas é pelo constrangimento do amor. E não é um obedecer com o alvo de negociar para então ser abençoado. Não, é com o alvo de alguma maneira poder estar ainda mais próximo, desfrutando ainda mais dele. Meu pai está indo para lá, para que eu quero ir para outro lugar? Eu quero estar junto com meu pai. Ah, mas lá nós vamos ter que trabalhar. Pois é, mas não é um serviço. Não, é desfrute dele. Então você não vai para o encontro para trabalhar para Deus, servindo lá no encontro, para então na segunda-feira Deus ajudar você a pagar o boleto. Não, você vai lá para o encontro, porque é o encontro com Deus, Ele vai estar lá. E você vai lá para desfrutar dele, e ainda apresentar Ele para quem ainda não conhecia Ele. Olha que coisa preciosa. Ah, pastor, mas e o boleto? Pois é, aquele que deu o próprio filho por amor a vós, porventura não vai pagar os boletos também pela madrugada? Não, os boletos ele paga, mas a geladeira de inox que eu estou querendo aí eu tenho que ralar para comprar. Pela madrugada, seja geladeira, fogão, os eletrodomésticos todo, casamento. Quantos querem casar aqui? Pois é, tem que ralar muito, cumprir toda a lei, aí talvez Deus vai abençoar. Não, Ele quer que você case, Ele vai abençoar. Marca a data pela fé e põe o pé na água, você vai ver o Senhor te surpreender. Aleluia. Aleluia. Assim é com os filhos, irmãos. Quem é filho de um pai que ama e é dono de todas as coisas, não quer estar perto dele só para ganhar as coisas. Quer estar perto dele para estar com ele. E inevitavelmente ganha as coisas. Você entende isso? Amém, irmãos? Meu filho sai comigo. Aí a gente vai lá no Goiânia Shopping, ocasionalmente, perto da minha casa, a gente chega lá. Você sabe, eu quero acreditar que ele não foi comigo só por causa do milkshake. Ele foi comigo por minha causa. Porque ele me ama perdidamente. Mas ele só me ama porque eu o amei primeiro. E aí ele está lá comigo. E inevitavelmente a gente passeando, não é que tem aqui uma loja de milkshake? Nossa! E ele fala, nossa, olha, abrir aqui. Já estava lá nas outras 50 vezes que a gente passou, e toda vez ele, olha, tem aqui. Nossa. Aí eu pergunto, você quer ganhar um milkshake? Pai, eu quero. Mas você sabe, isso não aconteceria se ele não estivesse lá com o pai. A grande questão é você estar com o pai. Amém, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Já vou finalizar, os irmãos do louvor podem subir. O pessoal passeia também, se preparar para aqueles que não pegaram poder pegar. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então presta atenção. Para que você seja abençoado, a lei tem que ser cumprida. Mas você consegue cumprir, irmão? Não. Responde com mais convicção. Consegue cumprir a lei, irmão? Não. Mas Jesus conseguiu cumprir ela toda? Sim. E você está em Jesus hoje? Sim. Jesus é abençoado? Sim. Então você também tem acesso à bênção? Sim. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vou expandir a compreensão aqui. Vamos lá, mais uma perguntinha. Quero perguntar, sua obediência torna você mais justo?
Aleluia. Porque não tem como você ser mais justo do que você é. Porque ser justo não tem a ver com obediência, com cumprimento de lei. Tem a ver com a sua nova natureza. Amém? Segunda coisa, e a sua falta de obediência faz você perder a salvação? Não. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Por quê? Por causa da natureza de Adão que passou para nós. Assim também, por meio da obediência de um só, que é Cristo, muitos se tornarão justos. Então você é justo, só porque você creu em Cristo. Amém? Então aonde que está a luta agora, irmãos? Presta atenção. Olha aqui para mim, vou finalizar falando isso, não vou terminar o restante. O pastor Luiz deu liberdade de ir até onde o tempo e o ambiente permitissem. Se eu sentisse que vocês iam comigo aqui até meia-noite, eu ia fazer uma... Acho que eu acredito. Amém. Obrigado, queridos. Então, para vocês, nós vamos ficar terminando. Mas o fato é, irmãos, olha aqui para mim. Vou finalizar falando isso. Presta atenção. Qual que é o esforço do diabo? O diabo não consegue mudar a sua natureza mais. O diabo não tem poder para mudar a natureza de ninguém. O diabo propôs o pecado, o homem caiu. E porque o homem caiu, a natureza pecaminosa passou para os outros. Mas quem gerou a natureza pecaminosa não foi o diabo. Ele não tem poder de mudar a natureza. Aí Jesus vem, cumpre a lei, morre no nosso lugar, paga a dívida do pecado que nós tínhamos, porque o salário do pecado é a morte. E aí depois ele vai ressuscitar, já sem nenhum desses pecados, que a Bíblia diz que ele depositou lá no inferno eles, e está lá o pagamento da dívida, foi dado naquela cruz. Você vai lá e crê nisso, e porque você crê, sua natureza é mudada e você se torna justo. Agora presta atenção, qual que é o esforço do diabo então? É produzir uma luta na sua mente, para você não se sentir aquilo que você é. Aí você vai lá e empresta a boca para ele, para falar as asneiras que ele está falando na sua mente. Aí você vai lá e fala, eu sou pecador, eu sou um miserável mesmo, para mim nada dá certo, para mim tudo é mais difícil, Deus não me ama, porque se ele me amasse, eu não estava enfrentando tal problema. Aí vai orar e fala o quê? Senhor, se o Senhor me ama mesmo, faz isso por mim. Resumindo, você está perdendo a batalha na mente. E qual que é a luta então? É só de fazer você deixar de se comportar e de viver baseado naquilo que você é. Não é que você vai ser, você já é. Você é justo, você é uma nova criatura, você é filho de Deus, você é abençoado, você é escolhido, você é separado. A Bíblia diz que você foi feito rei e sacerdote, você é ungido, você é coroado de graça. O amor do Senhor não é um sentimento que Ele tem por você. A Bíblia diz que Deus é o amor, é quem Ele é. E agora que você tem a natureza dEle, você também é o amor. Então você consegue retribuir para Ele o amor que Ele te dá e consegue amar quem está perto. Você recebeu o perdão, você consegue perdoar. Você não vive pelo que você está vendo, você vive pelo que você crê. Então você consegue falar pela fé. Esse é o ano da multiplicação. E eu vou multiplicar em todas as coisas. Aí qual que é a luta? O diabo falar o quê? Vai multiplicar coisa nenhuma. Olha para você, tendo feito o que você fez. Olha isso daqui que você fez de errado. Aí ele quer afirmar o quê? Que você não tem a natureza que você tem. Que você não é filho, que você não é amado, que você não está salvo, que você não é abençoado, que você não é justo. Mas tudo isso é só um esforço para na sua mente ele ganhar essa batalha, mas ele não consegue mudar o fato, a natureza que você tem. E qual que é a grande frustração, irmãos? Olha aqui para mim, eu quero finalizar falando só isso. Qual que é a grande frustração? É chegar diante de Deus e assustar. Falar, nossa, deu certo, eu fui salvo mesmo. É aquele que não estava esperando que ia ser salvo, porque na cabeça dele, ele já deu tanta mancada que é certeza que ele perdeu a salvação. E tudo que tinha que fazer para reconquistar, ele não deu conta de arrepender genuinamente. Você sabe, ontem lá no
no Descende, muitos falaram disso, que o segredo é o arrependimento, mas não acaba nunca esse arrependimento. Tem que viver arrependendo o dia inteiro, e nunca vai chegar no ponto que vai falar, agora tá bom, arrependeu o suficiente. Você não vai ver um pregador que prega sobre arrependimento, que ele vai falar, agora chega, pode pedir as bênçãos, você já arrependeu direitinho, tá tudo certo. Nunca. Por quê? Porque o homem nunca vai arrepender o suficiente para seguir a lei. Mas se o diabo conseguiu te convencer que o problema é você, o que ele vai fazer? Vai fazer com que você não viva a vida que Deus queria que você vivesse. Aí você chega no céu e assusta. Uau, vim para o céu mesmo. É novidade isso. Mas você aceitou Jesus tem 30 anos. E você está assustado que deu certo. Isso daí já era um assunto para estar resolvido. Ah, pastor, mas isso a gente não sabe. A gente não volta de lá para conversar, para saber como que é. Então tá, vamos falar do dia a dia aqui hoje. Uma bênção chega para você. Igual a pastora Márcia, foi sorteada, ganhou um carro. O que você acha que ela ficou fazendo na casa dela? Para mim, mas eu não mereço. Quem sou eu para ganhar o carro? Tendo feito o que eu fiz. Eu acho melhor eu rejeitar, porque se eu pegar esse carro, sendo injusta, com tanta gente que merecia mais, vai atrair para mim, é um problema, eu vou rejeitar o presente. Você acha que foi isso que ela fez, irmão? Não, ela simplesmente recebeu a bênção de graça. Aí chega uma proposta de emprego, uma porta de promoção, um negócio para fechar, um relacionamento. Esses dias para trás fiquei sabendo de um irmão que recebeu um recado de uma amiga de uma irmã que falou para ele, através da amiga que estava interessada nele. Ele falou, pegadinha. Por quê? Porque ele fala, você acha que vai interessar em mim? Ele não se enxerga como algo que alguém pode interessar, para você ver. Aí vive uma vida diferente da que Deus queria que você vivesse. Presta atenção, você vai viver recebendo boas notícias, e está tudo certo, elas são para você mesmo, porque você é filho de Deus. Você vai receber muitas promessas de Deus que Ele fez, e que não vão se cumprir porque você foi fiel. Porque a Bíblia não diz que as promessas se cumprirão na vida dos fiéis. Não, a Bíblia diz que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não fala que o que recebeu a promessa tem que ser fiel. Tudo importa é olhar para aquele que prometeu. E a Bíblia diz, Ele é fiel. E se Ele falou que vai multiplicar, vai multiplicar. Se Ele falou que você é abençoado, você vai desfrutar da bênção. Se Ele falou que você é bem-aventurado, feliz, é assim que você vai viver. Então aqueles que reconhecem, entendem, creem em tudo isso, fiquem em pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção ainda agora, antes de participarmos da ceia. Os servos vão passando para mim entre os irmãos. Se você não recebeu a ceia ainda, você vai acenar para um servo poder te entregar, mas com toda a fé no seu coração agora, vamos cantar o Senhor, aleluia.